Vamos lá, pessoal, hora de a gente falar de hermenêutica constitucional. É um assunto chatinho, que quando cai em prova, isso aqui não é difícil não, é chato mesmo. Por que que é chato? O que as bancas fazem é pegar um nome de um método e colocar como se fosse o outro. Então o que que eu te sugiro? Esse aqui é um assunto que necessariamente você precisa revisitar perto da prova, tá? Dá uma olhadinha nos métodos, dá uma olhadinha nos princípios, você vai ver o tanto que é simples. Eu coloquei uma frase, basicamente uma frase para cada um deles, para identificar mais fácil e garantir a tua aprovação. Se você for olhar aqui comigo, você vai ver que tanto nos princípios quanto nos métodos, a gente vai usar sempre as lições do professor Canotilho, né? Canotilho é um professor português e discorre como ninguém, inclusive sobre direito constitucional brasileiro. Ele discorre sobre alguns métodos e alguns princípios de interpretação. Primeira coisa que você tem que lembrar, os métodos são 6, os princípios são 8, mas dificuldade mesmo você vai ter naqueles que mais caem em concurso. Tem alguns aqui que caem muito pouco. Quando eu sinalizar que é importante, aí você fica esperto, porque é exatamente nesses pontos que as questões vão girar em torno, tá? Vem cá comigo, ó. O primeiro método de interpretação é o método jurídico ou hermenêutico clássico. Nesse método jurídico ou hermenêutico clássico, é aquele método que leva em consideração todas as leis. Na verdade, a Constituição é encarada também como uma lei, e o intérprete deveria seguir diferentes elementos, que aí pode ser o elemento gramático, igual a gente vai falar assim, da lei penal, da lei civil, como é que eu interpreto? A primeira interpretação é o gramatical, lembra? Tem também aquele teleológico, né, a razão de ser, o histórico, o sociológico, popular, ou seja, aquele método jurídico ou hermenêutico clássico, ele vai ser a mesma coisa que a gente interpreta, por exemplo, a lei penal. A Constituição, nesse ponto, não teria um tratamento diferenciado, como a gente vai ver nos outros métodos e princípios, tá bom? Segue aqui comigo, ó. Aqui o 2 e o 3 eu chamaria muito sua atenção, porque normalmente são eles que dominam as provas de concurso. Até porque um é o contrário do outro, exatamente está aqui o problema. Você confundir essa história de um ser o contrário do outro. Vou começar por esse aqui, ó. O tópico problemático, você sai do problema concreto para a norma. Se eu tivesse de desenhar, ia ser assim, ó. Eu saio do problema concreto para a norma. Agora, no hermenêutico concretizador, aqui é o problema, aqui é a norma, ok? No hermenêutico concretizador, você vai ver exatamente o contrário acontecendo. Tá aqui, ao contrário do método tópico problemático, que parte do caso concreto para a norma, aqui, no hermenêutico concretizador, o intérprete parte da Constituição para o problema. Aqui está a Constituição, né, a norma, e eu vou lá atrás do problema para buscar a forma de resolver a partir de diferentes pressupostos interpretativos. E aí você me pergunta, Aragonês, mas quais são esses pressupostos interpretativos? Isso normalmente não é perguntado. O que é perguntado, volto a dizer, as perguntas são mais diretas ao ponto, quando cai método, quando cai princípio de interpretação. O que eles fazem é trocar aquilo que marca um método, colocando como se fosse o outro. E aí, se você deixar para ler isso aqui muito longe da sua prova, o que vai acontecer? Você vai olhar e vai falar, tem isso aí mesmo, eu só não lembro se é desse método. É exatamente o que o examinador queria te pegar. Tá? Então fique esperto nesses pontos aqui. Tem algumas questões que efetivamente são conhecimentos de curta duração. Mesma coisa de, na véspera da prova, você ser quase que obrigado a ler súmulas do STF e do STJ. Ah, Aragonês, mas eu não gosto de ler súmula. Beleza. E tu gosta de ser pobre? É isso aí. Você gosta de reprovar? É porque a leitura das súmulas é fundamental. Alguns pontos são realmente necessários ler lá na véspera e as súmulas, e isso aqui são alguns deles, ok? Então, ó, fique esperto no tópico problemático. No tópico problemático saiu do problema para a norma. No hermenêutico concretizador, da norma para o problema, beleza? Vamos para o próximo, ó. Método científico espiritual. Você vai lembrar disso aqui. Você vai lembrar do científico espiritual, lembrando que a análise não se fixa na literalidade da norma. Ela vai partir da realidade social e de valores subjacentes ao texto. O professor Pedro Lenza, né,
Aragonês, qual o livro que você me recomenda de doutrina? Muita gente fica perguntando isso aí. O Pedro Lenz é um bom livro de doutrina? Sim, sim. É o melhor livro de doutrina? Não, não. Melhor livro de doutrina que eu acho, na minha opinião, Bernardo Gonçalves Fernandes. Eu estou falando de manual, tá? Manual de Direito Constitucional. Mas eu vou te dar uma dica um pouco diferente, talvez até um pouco heterodoxa. Sabe qual é o melhor livro de doutrina? Aquele que você lê e entende o que está sendo falado. Porque muitas vezes o cara tem uma linguagem muito rebuscada, muito profunda e você acaba voando, né? Então assim, ó, antes de comprar um livro, dá uma passada numa livraria, abre o livro e lê um capítulo para ver se você se familiariza com aquilo que está escrito, tá bom? Pedro Lenz, por exemplo, é bastante didático, embora o índice dele seja um pouco desorganizado, na minha opinião. Professor Bernardo Gonçalves Fernandes, o livro é de uma profundidade incomum. Muito bom o livro, mas linguagem um pouco mais rebuscada. Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, Marcado pela Didática, excelente livro. O livro do professor Gilmar Mendes e do Paulo Gonet, também muito bom, só que um pouco profundo demais, às vezes você pode acabar se perdendo, tá? Pedro Lenza fala o quê? Que a Constituição deve ser interpretada como algo dinâmico, que se renova constantemente, por isso que ele vai falar espiritual, científico e espiritual, tá bom? Beleza, beleza. Normativo e estruturante é o nosso próximo. Segundo quem defende o normativo e estruturante, não haveria identidade entre a norma e o texto normativo. Aragonês, como assim? Como assim? Olha o que o Vicente Paulo e o Marcelo Alexandrino vão explicar, ó. A norma constitucional abrangeria apenas um pedaço da realidade social. Perfeito isso aqui, né? A norma constitucional é apenas um pedaço. É como se você estivesse vendo por uma janela. Ela é conformada não só pela atividade legislativa, mas também pela jurisdicional e pela administrativa. Ou seja, aquela norma constitucional vai ser implementada não por aquilo que está na Constituição, pura e simplesmente. Eu preciso partir também da interpretação dada àquele texto, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes extravasa, transborda aquilo que está no texto, ok? Vamos seguindo ainda, ó. Esse aqui é muito fácil, você não vai errar, até por isso ele cai pouco em prova, né? Quando é muito fácil, eles normalmente não colocam para você não, ó. Método da comparação constitucional, ora, se está dizendo que o método é de comparação, é porque haverá uma comparação de institutos jurídicos, normas e conceitos nos vários ordenamentos jurídicos. É aqui que entra aquilo que o professor Marcelo Neves fala de transconstitucionalismo, né? Eu vou ter que trabalhar com mais de uma ordem constitucional para poder chegar na resolução do meu caso concreto, tá bom? Então aqui, ó, seriam alcançados diferentes critérios aplicáveis na busca da melhor solução para os problemas concretos. Repara bem que aqui a gente matou rapidamente os métodos de interpretação. Falta ver os princípios interpretativos que, no mais das vezes, caem inclusive em número superior aí na prova, tá? Então fique esperto. Método é importante? Sim, mas os princípios são mais. Vamos ver agora? Aqui, ó, princípios de interpretação. Primeiro deles e talvez o que mais caia dentro desse assunto aqui. Princípio da unidade da Constituição. Repara bem que o professor Eros Grau fala que a Constituição não pode ser interpretada em tiras. O que ele queria dizer com isso? Muitas vezes o aluno fala assim, Aragonês, onde é que está isso na Constituição? Na verdade está escrito de maneira sistemática, você tem que interpretar de maneira sistemática. Não entendi. Tá bom, então presta atenção aqui. Qual a idade para ser presidente da República? Mínimo de 35 anos, ok? E para ser deputado federal, qual é a idade? 21. Tá certo. Aragonês, qual é a idade para ser presidente da Câmara dos Deputados? 35. Isso está escrito na Constituição? Não. Precisa? Não, não. Se você interpretar a Constituição em pedaços, você vai ver que para ser deputado é 21. Para ser presidente é 35. Não tem nada dizendo para ser presidente da Câmara. Mas se o presidente da Câmara está na ordem de vocação sucessória, ele tem que preencher todos os requisitos que o presidente tem também. Então, se para ser presidente da Câmara precisa, para ser presidente da República precisa de 35, o presidente da Câmara vai cair na mesma regrinha dele, ok? Então, ó, Eros Grau, a Constituição não pode ser interpretada em tiras. Aqui, as normas constitucionais devem ser vistas não de maneira isolada, mas como preceitos integrados. Deve-se afastar aparentes
antinomias. O que é antinomia? Antinomia é quando uma norma está chocando com outra, ok? A antinomia normalmente é apenas aparente. Vamos seguir. Princípio do efeito integrador ou da eficácia integradora. Eu sempre falo que quando é fácil demais, não costuma cair, não é isso? Então repara aqui, ó, efeito integrador, eficácia integradora. E aí vai aparecer aqui, ó, a expressãozinha chave, integração política e social. Esse aqui é mais mole do que sopa de minhoca, meu amigo. Significa que, para resolver os problemas jurídico-constitucionais, deve o intérprete dar prioridade, dar primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social. Apareceu integração, tu já sabe que é o efeito integrador ou a eficácia integradora. Aqui não dá para errar, tá bom? Princípio da máxima efetividade é o nosso próximo. Também pode ser encarado como interpretação efetiva ou eficiência. Ele está ligado àquele princípio da força normativa da Constituição do professor Conrad Hess. Aqui os aplicadores do direito são orientados para que interpretem as normas de maneira que elas tenham a máxima efetividade social sem alterar o conteúdo. É engraçado que quando nasceu esse tipo de princípio, era ligado à ideia de normas constitucionais programáticas. Lembra daquela classificação tradicional? Normas de eficácia plena, contida, limitada, programática? Pois é, estava ligado às normas programáticas, mas hoje pode expandir para todas as outras também, tá bom? Vem cá, ó, princípio da justeza. Olha que curioso aqui, ó. Justeza, ó a diferença de nome que ele pode ter. Correção funcional ou conformidade funcional. O órgão encarregado de interpretar a Constituição não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório funcional. Presta atenção aqui, que a palavra funcional está aqui e está aqui também. Então fica de olho aí para você não perder questão à toa, tá? Falou esquema organizatório funcional, é o princípio da conformidade funcional ou correção funcional. Aqui vale uma ponderação. Quando cair princípio da justeza, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para identificar. O que é a justeza? Na verdade, justinho igual a roupa mesmo. O princípio da justeza seria aí para você, se você tivesse de perturbar a ordem, ou seja, não vai caber naquela minha roupa fechadinha, né? Então, se tiver de subverter a ordem, de perturbar o esquema organizatório, eu estaria ligando aí ao princípio da justeza. Cuidado com o princípio da concordância prática ou da harmonização, porque ele é muito parecido com o princípio da unidade. Na verdade, eles andam juntos. Está ligado ao princípio da unidade porque os bens jurídicos constitucionalmente protegidos passam a coexistir de maneira harmoniosa, sem predomínio de uns sobre os outros. Tem por fundamento a inexistência de hierarquia entre os princípios. Como assim? Você bem sabe que eu não tenho como premissa um princípio preponderar sobre o outro. Na verdade, há necessidade de eu fazer uma ponderação no caso concreto. Nunca um vai se sobrepor ao outro. Se eu tiver de perguntar assim, qual das normas constitucionais em choque vai prevalecer? Depende do caso concreto. Pensando assim, ó, eu tenho aqui a intimidade da vida privada versus a liberdade de expressão. Repara que eu vou ter que chegar a um denominador comum para que um não seja declarado inconstitucional, mas de antemão eu não tenho como colocar um como hierarquicamente superior ao outro, tá bom? Vem cá comigo então, ó. Inexistência de hierarquia entre os princípios. Concordância prática para eu harmonizar o texto constitucional, beleza? Força normativa da Constituição. Seria uma imposição ao Conselho para que os intérpretes, na solução dos problemas, procurem dar preferência aos pontos de vista que confiram a maior eficácia ao texto constitucional, né? Na verdade, eu tenho que extrair dali tudo o que for possível. Está muito próximo disso aqui, ó, que a gente falou, ó, cadê? O da máxima efetividade, ok? Repara bem que quando eu falo na máxima efetividade, o princípio da força normativa, eu vou tentar extrair da norma constitucional tudo aquilo que for possível, mesmo quando eu estiver diante de uma norma de eficácia limitada ou de caráter programático, beleza? Mas a cereja do bolo está chegando agora, queridos, ó. São esses os dois que mais caem nas provas de concurso.
Então eu deixei para o final para você prestar muita atenção naquilo que a gente vai falar agora. Vou começar pelo princípio da interpretação conforme a Constituição. Mas antes eu quero te fazer um esclarecimento. Toda vez que alguém te perguntar assim, qual a diferença entre isso e aquilo, lembra do que eu vou te falar agora. Ele está perguntando coisas semelhantes. Então, quando ele te pergunta qual a diferença, você primeiro tem que lembrar quais as semelhanças, para depois partir para a diferença. Aragonês, não entendi. Repara que ninguém vai te perguntar a diferença entre caneta e sapato. Porque se te perguntar a diferença entre caneta e sapato, você vai dizer, tem nada a ver o cu com as calças, não é isso que a gente fala? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é. Então, quando ele te pergunta, ele está te perguntando a diferença entre caneta e lápis. Repara, os dois servem para escrever, só que um deixa a marca mais difícil de ser apagada, não é isso? Se eu passar uma borracha em cima de uma marca de lápis, sai com mais facilidade do que de uma marca de caneta. E aí tem outros parâmetros também, né? Se eu perguntar assim para você, a diferença entre sapato e tênis. Repara, os dois são calçados, do sexo masculino e feminino. Até agora eu achei o quê? Achei a coincidência, a semelhança. Mas agora eu vou para a diferença, O sapato eu uso para roupa mais formal, já o tênis para roupa mais casual, ok? Então vem para cá comigo, O princípio da interpretação conforme a Constituição é utilizado quando eu estiver diante de uma norma plurissignificativa, uma palavra polissêmica. O que é isso? Uma expressão, um termo que admite mais de uma interpretação possível. Repara, se eu tiver mais de uma interpretação possível, eu vou ter que ver qual daquelas ou quais daquelas são compatíveis com o texto constitucional. E eu vou olhar lá, por exemplo, tem 3 interpretações possíveis. Se eu olhar e falar assim, essas duas aqui estão de acordo, essas estão em conformidade com a Constituição. Por isso que fala interpretação conforme a Constituição. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem esse fenômeno aqui, que na verdade é uma técnica de decisão. Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Sabe por que eu não reduzo o texto? Porque eu também estou tirando uma das interpretações possíveis. Então eu estou diante, de novo, de uma norma polissêmica, ok? Presta atenção para você não trocar as bolas no que eu vou falar agora. Até caiu outro dia, esse mesmo ponto aqui, caiu no concurso de segunda fase para juiz do DF. Aí você fala, mas o meu não é para juiz. Pois é, se for para juiz ou não, você tem que saber isso aqui, porque isso aqui não é difícil não. Mas você lembrar na hora da prova é onde o bicho pega. Repara bem aqui, na interpretação conforme a Constituição, eu vou fazer um juízo positivo de constitucionalidade. Eu vou dizer, essa interpretação está de acordo com a Constituição. Eu estou fazendo uma afirmação de constitucionalidade, ok? Agora repara aqui, na declaração parcial de inconstitucionalidade, eu estou fazendo um juízo negativo de constitucionalidade. Se você for pensar comigo, eu estou declarando a inconstitucionalidade. Então se liga aqui, A semelhança entre elas são próximas, né? São semelhantes. A semelhança entre elas, as duas técnicas, tanto a interpretação conforme quanto a declaração parcial de inconstitucionalidade sem reduzir o texto, as duas podem ser utilizadas no controle difuso e também no concentrado, ok? E em ambos o texto permanece intocado. Na verdade, eu não mexo no texto constitucional. O que eu reduzo ao fazer a interpretação, eu vou reduzir a aplicação da norma. Qual é a principal diferença entre elas? Porque eu te falei, primeiro você acha a semelhança, depois você parte para a diferença. Tem mais semelhanças, né? Se você for olhar, tem mais semelhança, tem mais diferença. Repara bem, quando eu tenho um binômio constitucional ou inconstitucional, na verdade tem muita coisa entre 0 e 1, né? Código binário, por isso que eles falam. Entre 0 e 1 tem muita coisa. Então, entre a norma ser constitucional ou ser inconstitucional, eu vou ter decisões possíveis nesse meio termo. A gente chama de sentenças intermediárias e essas aqui são sentenças intermediárias. Qual é a principal diferença? A interpretação conforme faz um juízo positivo de constitucionalidade. Então, ele afirma a constitucionalidade daquela interpretação, ok? Já a declaração de inconstitucionalidade parcial ou sem redução de texto é um juízo negativo.
Você lembra daquela cláusula de reserva de plenário? Que os tribunais, para declarar inconstitucionalidade, tem que ser o plenário ou órgão especial? Lá no controle difuso, artigo 97 da Constituição. Repara lá, ó. Para declarar a inconstitucionalidade, não pode ser um órgão fracionário, não pode ser turma, câmara, sessão. Vou repetir. Para declarar a inconstitucionalidade, não pode ser órgão fracionário. Então, ó, não pode ser órgão fracionário para declarar a inconstitucionalidade. Mas espera. Só preciso mandar para o plenário ou para o órgão especial se eu estiver dizendo que a norma é inconstitucional. Se eu estiver afirmando a constitucionalidade, não precisa ir para o plenário ou para o órgão especial. Foi exatamente isso que foi perguntado no concurso juiz aí recentemente. Prova de segunda fase pode se repetir, né? Porque é um assunto doutrinário. Repara bem. Na interpretação conforme eu falei que está sendo feito um juízo positivo de constitucionalidade. Então, uma turma, uma câmara, uma sessão, pode fazer interpretação conforme? Pode. Precisa mandar para o plenário ou para o órgão especial? Negativo, ele está fazendo um juízo positivo de constitucionalidade. Só para dizer que a norma não presta, é que ele tem que mandar para o plenário ou para o órgão especial. Então, se eu estiver diante da declaração de inconstitucionalidade, aqui ó, declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, eu preciso respeitar o artigo 97. Está aqui. A principal das diferenças é que na interpretação conforme, o juízo é positivo de constitucionalidade. Já na declaração de inconstitucionalidade, como corresponde a um juízo de inconstitucionalidade, preciso respeitar a cláusula de reserva de plenário, ok? Aquela cláusula de reserva de plenário que na sua prova também pode aparecer como full bench, é a mesma coisa, tá? Tá bom. Princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Vou usar aqui a mesma sistemática que eu acabei de explicar. Então você não pode errar. Existe diferença entre o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade? Ó, se o gente boa está te perguntando se existe diferença, é porque para alguém deve existir, né? É porque para alguns, razoabilidade e proporcionalidade seriam sinônimos, mas para outros não. Onde é que estariam as diferenças? Na verdade, tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade são técnicas de ponderação no caso concreto. Então eu tenho uma ponderação, um jogo, né, uma aparente conflito, e eu vou ter que decidir se vai prevalecer um ou se vai prevalecer o outro. O princípio da proporcionalidade, na verdade, é de extrema importância, não só nas provas, mas na vida real todo. Quer ver? Eu vou quebrar o sigilo bancário de alguém, quebrar o sigilo fiscal de alguém. Repara, eu tenho que relativizar uma regra da Constituição. Porque de um lado está o princípio da intimidade, a ideia da privacidade da pessoa. Do outro lado está o dever-poder, ou poder-dever, de o Estado reprimir a prática de crimes. Toda vez que eu vou fazer uma prisão cautelar, uma quebra de sigilo, toda vez que eu vou mandar alguém para a prisão, ou restringir uma garantia fundamental, eu tenho que fundamentar isso muito bem, normalmente baseado na ideia da proporcionalidade. Falar assim, ó, é muito grave deixar alguém preso cautelarmente, mas é muito grave o que ele fez. E aí eu pondero, falo, no caso concreto vai ser preso, no caso concreto não, ok? A ideia da proporcionalidade vem lá do direito alemão. Uma primeira diferença aí, ó. Proporcionalidade seria do direito alemão, enquanto a razoabilidade teria origem nos Estados Unidos. Então, achei a primeira diferença, ok? E onde é que estaria a segunda e fundamental diferença aqui, ó? Se liga, é porque o princípio da proporcionalidade se entende que ele tem 3 subprincípios. Cuidado, que a depender da doutrina que você tenha, por exemplo, o professor Bernardo Gonçalves, que eu citei, ele fala que a proporcionalidade não é um princípio, é uma regra. Seja como for, fique esperto aí. Na verdade, o princípio da proporcionalidade é o nome que mais vinga, é o que mais se fala aí, é princípio da proporcionalidade mesmo, tá? E aí o Canottillo falava que a proporcionalidade tem 3 subprincípios. Como você faz para gravar? Não sei, eu sei como eu gravo. Tem uns mnemônicos, não é que a gente vai gravando? Para mim é ANP. ANP. O que é ANP? E ANP pode ser um monte de coisa, pode ser Agência Nacional de Petróleo, pode ser ato normativo primário e também pode ser adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Para mim, é isso. Então, quais os subprincípios da proporcionalidade? ANP.
adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. Sabe o que é a razoabilidade, para quem defende isso aí? Razoabilidade seria um subprincípio da proporcionalidade. Esse aqui, ó. Razoabilidade seria sinônimo de proporcionalidade em sentido estrito. Então, se você tiver de se posicionar comparando proporcionalidade e razoabilidade, a primeira coisa é falar que eles têm, quem defenda que são sinônimos, e também eles são técnicas de ponderação. Mas onde residem as diferenças? A proporcionalidade é origem alemã, a razoabilidade é origem norte-americana. Mas a proporcionalidade tem 3 subprincípios e apenas um desses subprincípios seria a razoabilidade. Em outras palavras, a proporcionalidade seria mais ampla, ok? Tá bom. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu te digo que algo é desproporcional, deixa eu te perguntar. Algo é desproporcional para mais, desproporcional para menos, ou pode ser as duas coisas? Não entendi, Aragonês. Tá bom, tá bom. Você vai comprar um relógio, ó, um relógio de uma marca boa. Quanto é o relógio? Não sei. O cara tá te passando na rua e vendendo. Quanto é o relógio? Marca boa, original, R$50. Você olha assim e fala, esse trem está muito barato. Esse preço está desproporcional. Está desproporcional para mais ou para menos? Para menos, para menos. Agora eu vou de novo, ó. Tu vai olhar um relógio que tu sabe quanto vale mais ou menos, só que está num shopping chique da cidade. Aquele mesmo que estava sendo vendido na rua por R$50, está R$50 mil o relógio agora. Você fala, Deus me livre, vai para lá, vou dar um carro num celular. Está muito desproporcional, o relógio não vale isso não. Desproporcional para mais, para mais. Aragonês, tu está explicando isso aí, mas isso não é juridiquês. Você quer juridiquês então? Toma agora, ó. Vamos pensar aqui. Lá no artigo 180 da Constituição, do Código Penal, fala no crime de receptação, ok? Vou botar aqui, ó. 180, receptação. 180 caput, ele vai falar bem assim, ó. Vai falar bem assim. Adquirir produto que sabe ser proveito de crime. Que sabe ser proveito de crime. Ó, pena, 1 a 4 anos. Ok? Agora eu vou para o parágrafo 1º. Adquirir produto que deveria saber ser produto de crime. Ó a diferença. Pena, 3 a 8 anos. Deixa eu perguntar uma coisa. Que sabe ser produto de crime, dolo direto. Que deveria saber, dolo eventual. Qual é a pena do dolo direto? 1 a 4. Qual é a pena do dolo eventual? 3 a 8. Quem diz o que eu estou falando agora não sou eu não, hein? Não é Aragonês não, é o ministro Celso de Mello. Ninguém menos do que o decano do Supremo Tribunal Federal. O que ele fala? Ele fala, não, há uma inconstitucionalidade no parágrafo 1º, porque a pena ali prevista é desproporcional, uma vez que o dolo indireto, dolo eventual, tem pena que corresponde a praticamente o triplo da pena do dolo direto. Beleza? Beleza? Tá. Vou te dar outro exemplo então. Alguns exemplos meus são no direito penal, porque eu acho que é mais fácil você assimilar. É mais fácil você ter na prática, né, a aplicação. Quer ver? O artigo 273, parágrafo 1º-B da Constituição, do Código Penal, parágrafo 1º-B do Código Penal, ele foi criado lá em 98 por conta de alguns caras que estavam falsificando remédio para câncer, brother. Irmão, não sei se você acredita em inferno, mas se existir inferno, o cara que falsifica remédio para câncer tem que ir para ele. Só que foi tão mal feito na época a lei, que se você falsificar shampoo, se você falsificar água sanitária, também é pena 10 a 15. 10 a 15. Note que essa pena é muito, muito desproporcional. Porque se você vender crack na rua, crack que transforma todo mundo em zumbi, a pena do crack, né, do tráfico, lá no 33 da lei antidrogas, é de 5 a 15. Mas se o cara tem o primeiro tráfico, ele pode ter uma causa de diminuição da pena e, na prática, a pena pode ser de 1 ano e 8 meses. Agora, qual é o mais grave? O cara vender água sanitária ou shampoo falsificado, que é grave, né, claro, ou vender crack pro teu filho. Vender crack pro teu filho, 1 ano e 8. Falsificar shampoo, 10, a pena mínima.
Tu acha razoável? Não. Isso aí é desproporcional. Desproporcional porque a pena está excessiva. Então a gente vai chamar aqui, ó, a proporcionalidade é uma moeda de duas faces. De um lado está a proibição de excesso, quando é desproporcional para mais. Do outro lado está a proibição de proteção insuficiente ou deficiente, que é desproporcional para menos. Quer ver um negócio? Quer ver um negócio? O cara dirigiu, bebeu e, pum, matou alguém. Crime é o quê? Doloso ou culposo? O homicídio. Já reparou que muita gente clama pelo doloso? E normalmente clama pelo doloso por uma razão. É porque a pena para o culposo é muito pequena. Na verdade, a pessoa sabe que aquilo ali não é doloso, né? Seria culposo. Mas a pena é tão desproporcional que você tenta vestir a roupa do doloso. Às vezes veste, mas às vezes fica folgado, né? No direito penal tem que vestir certinho. Então, ó, a pena é justa? Não, é muito desproporcional, é baixa demais. Então seria uma proteção insuficiente. Fique esperto, então. Proporcionalidade para mais, proibição de excesso. Proporcionalidade para menos, proibição de proteção insuficiente. Beleza? Foi rapidinho. Passamos aí pelos métodos e princípios de interpretação que juntos compõem a chamada hermenêutica constitucional, com muita aplicação aí na prova de concurso. Um abraço e até a próxima.